Olá! Hoje a gente vai mergulhar no cérebro de qualquer programa, a lógica condicional. É exatamente isso que faz um código deixar de ser só uma lista de tarefas para se tornar um sistema inteligente que pensa e toma decisões. É a base de tudo que a gente usa no dia a dia. Alguém já parou para pensar como é que o sistema de um banco aprova ou nega uma compra com cartão em, sei lá, um piscar de olhos? Isso não é mágica, gente. É pura lógica rodando a 1000 por hora. É um exemplo perfeito da velocidade e do poder de uma decisão bem programada. Então, vamos começar a nossa análise. No mundo da ciência de dados, tomar decisões é o pão de cada dia. Sabe, desde limpar uma base de dados gigante até treinar um modelo super complexo de inteligência artificial, tudo, absolutamente tudo, depende de um conjunto de regras, da tal da lógica condicional para funcionar direitinho. Isso não é teoria, não. A gente vê isso o tempo todo. A Netflix te sugerindo um filme que é a sua cara, o e-mail que vai direto para a caixa de spam, o banco bloqueando uma compra suspeita. Tudo isso são algoritmos tomando decisões com base em regras. São essas pequenas escolhas acontecendo milhões de vezes por segundo que movem o nosso mundo digital. Bom, para um computador conseguir tomar essas decisões, a gente precisa falar a língua dele. E essa língua é a da lógica, que se baseia em comparações bem simples. O resultado é sempre direto. Ou é verdadeiro, ou é falso. Sim ou não. Sem meio termo. E aqui estão as nossas ferramentas básicas para isso. Os operadores relacionais. É como se a gente estivesse fazendo perguntas diretas para o nosso código. Por exemplo, a receita foi maior que a despesa? Ou a idade da pessoa é maior ou igual a 18? O estoque está abaixo do nível crítico? Cada pergunta dessas tem uma resposta bem simples. True ou false? É com base nisso que o programa decide o que fazer em seguida. Agora, muita atenção aqui, porque esse é um detalhe que costuma confundir. O operador igual compara esses valores são os mesmos. Já a palavra is verifica se as duas coisas são, na verdade, um mesmíssimo objeto guardado na memória do computador. Pensa assim, duas listas podem ter os mesmos números dentro, mas ainda são duas listas diferentes. A regra de ouro é, para comparar valores, use igual. O is a gente usa mais para checar se algo é none. Só que as regras de negócio raramente são tão simples. Por isso a gente precisa combinar perguntas. O cliente precisa ser ativo e ter saldo positivo para ganhar um benefício? Ele é VIP ou já gastou mais de 5 mil? Com os operadores AND, OR e NOT, a gente consegue construir lógicas muito mais complexas que refletem os desafios do mundo real. Beleza, a gente já tem a resposta na mão, true ou false. Mas, e agora? O que o código faz com isso? É aqui que entra o if. Pensa nele como uma bifurcação na estrada. O if é a placa que diz qual caminho o nosso programa deve seguir. A forma mais básica de todas é esta aqui. Se a temperatura do servidor passar de 80 graus, então execute o código de alerta. Simples assim. Se a temperatura estiver normal, o programa simplesmente ignora esse bloco e segue a vida. É uma ação que só acontece se uma condição específica for atendida. Mas e quando a gente tem uma decisão que é ou uma coisa ou outra? Aí entra em cena o if-else. Se o score de crédito for alto, a classificação é baixo risco. Se não, a classificação é alto risco. O programa é obrigado a escolher um desses dois caminhos. Ele nunca vai executar os dois e nunca vai deixar de executar um deles. Tá, mas a gente sabe que a vida não é só preto no branco, né? E quando existem mais de duas opções? Quando temos vários resultados possíveis? Para lidar com isso, a gente precisa de uma estrutura um pouquinho mais elaborada. Essa estrutura a gente pode imaginar como uma cascata. O Python vai lá e testa a primeira condição. Deu verdadeiro? Ótimo. Ele executa aquele bloco de código e pronto. Ignora todo o resto que vem depois. Se deu falso, ele passa para a próxima condição, o elif, e ele vai fazendo isso até encontrar a primeira condição verdadeira. É super eficiente e deixa a intenção do código muito clara. E olha só, isso aqui é um exemplo perfeito de um erro bem comum. Ficar aninhando um if dentro do outro, como a gente vê na esquerda, transforma o código num labirinto. É difícil de ler, difícil de dar manutenção e uma fonte quase certa de bugs. A solução? Muito mais simples. Combinar tudo numa única linha usando AND. O código da direita faz exatamente a mesma coisa, mas de um jeito infinitamente mais limpo e fácil de entender. Agora, vamos ver uma ferramenta mais moderna que o Python oferece para tomar decisões. A estrutura Match Case. Para certos tipos de problema, ela é uma alternativa bem mais elegante e, muitas vezes, mais poderosa do que aquela cascata de if, elif, else. A grande questão é, quando usar um e quando usar o outro? É bem simples, na verdade.
O match é perfeito quando a gente quer comparar uma única variável com vários valores específicos, tipo checar um código de status de uma resposta da web. Já o if e if-else continua sendo o rei para condições com lógica mais complexa, que usam AND, OR ou comparações de maior que e menor que. Vamos ver um exemplo prático do mundo de dados. Imagina um script que precisa processar diferentes tipos de arquivo. Usar match com a extensão do arquivo, por exemplo, deixa o código super organizado. Cada case lida com um formato, como .csv, .json, fica muito mais legível e fácil de dar manutenção do que uma corrente gigante de ifs. Se amanhã a gente precisar processar um novo tipo de arquivo, é só adicionar um novo case. Dominar a sintaxe é o primeiro passo, claro. Mas escrever um código que seja limpo, profissional e que outra pessoa consiga entender e dar manutenção, bom, aí já é outra história. Vamos ver agora algumas boas práticas que fazem toda a diferença. Anota aí umas dicas de ouro. Primeiro, fuja de aninhar ifs um dentro do outro. Se passar de 2 ou 3 níveis, está na hora de refatorar. Segundo, para escolhas que são mutuamente exclusivas, use elif. Isso deixa a intenção do código mais clara e é mais eficiente. Terceiro, uma dica que evita muitos erros, sempre inicialize suas variáveis antes do bloco if. E por último, uma que eu adoro. Se a sua condição lógica é muito grande e complexa, dê um nome a ela. Crie uma variável com um nome claro. Isso faz o código se documentar sozinho. Para fechar, vamos com uma frase do Einstein. A lógica condicional é o que nos leva do ponto A ao ponto B com segurança. É a nossa estrutura. Mas é a nossa imaginação, o jeito criativo como a gente combina essa lógica para resolver problemas, que nos permite ir a qualquer lugar. A lógica é a ferramenta, mas é a criatividade que constrói o futuro com o código.